E a gente entra agora nos temas mais específicos desse GP do México, a começar pela situação do campeonato, porque, assim, nem o mais otimista torcedor do Norris imaginaria, creio, ele liderando o campeonato depois do GP do México, a julgar por como a gente chegou nessa rodada dupla norte-americana. Aqui eu falo antes do GP dos Estados Unidos, Sim. porque por mais que o Piastri já vivesse um momento ruim, desde o GP do Azerbaijão, aliás, ainda havia uma diferença razoável de pontos entre os dois pilotos da McLaren. O Norris consegue fazer o dever de casa já em Austin, reduzindo para 14 o déficit dele com relação ao Oscar. E agora, mais um fim de semana em que o Piastri fica devendo, embora até a corrida dele de recuperação tenha sido ok comparada com a dos outros fins de semana. Sim. E o Norris, por sua vez, domina de maneira completa para vencer com a autoridade. Não fez o Grand Chelem, a gente confirmou aqui, mas de qualquer maneira, assim, em bom português, que se F o Grand Chelem. O que interessa é que ele é o líder do campeonato da Fórmula 1 nesse momento, né? Sim, o Norris conseguiu despontar no melhor momento possível. A gente não imaginava 14 pontos que o Norris fosse tirar hoje. É, assim, um grande trabalho do Norris. E principalmente por desaparecer lá na frente. Essa é a grande questão. Não é que o Norris venceu tendo que segurar o Leclerc e o Verstappen nas voltas finais. Não. Gente, quando o safety car virtual fecha no meio da última volta, né, o Norris já tinha feito uma boa parte da última volta, a diferença era de 38 segundos. 38 segundos. Então, assim, o Norris, quando a gente fala que ele vem numa crescente, já diz muita coisa. Mas o que ele fez esse fim de semana, por isso que eu repito, é a melhor corrida que o Norris fez na carreira dele. Ponto. Essa é a corrida que para mim vai definir. Se o Norris levar o título daqui a 4 corridas, o título vai ser definido por essa corrida, por esse fim de semana. O que importa é mostrar resultado na hora que precisa, né? Sim. Que é justamente a reta final do campeonato. Essa etapa mexicana foi a 20ª de um total de 24. Lembrando, temos, portanto, mais 4 corridas, as etapas 21, 22, 23 e 24, que são justamente na ordem Interlagos, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Lembrando, temos corrida sprint tanto no GP de São Paulo, Interlagos, a etapa brasileira, quanto na penúltima do campeonato, que é Qatar, Las Vegas e Abu Dhabi, fim de semana com formato normal, se é que dá para chamar o GP de Las Vegas de formato normal, né? Aquela pista meio bizarra, E mas corrida que, no sábado à noite. Exatamente, que gera ali um certo entretenimento. Vai ser também um momento de preocupação para as equipes que estão ali no páreo pelo campeonato, Red Bull e McLaren, leia-se, que eu acho que a Mercedes deve ter um bom rendimento. E agora, a gente falou tanto de outras equipes que podem interferir nessa briga. Foi o caso, mais uma vez, o Leclerc na frente do Verstappen. A Ferrari teve um bom rendimento aí nessa corrida. O Hamilton acabou se ferrando por conta da punição, né? Só que, cara, é até engraçado parar para pensar nisso, porque a gente vinha falando, e isso já há algumas corridas, sobre como Mercedes e Ferrari seriam equipes que jogariam no campeonato. E aí vem uma Haas. Exato, a gente tem uma Haas mexendo com o campeonato. A diferença do Piastri sair do México um ponto atrás para o que poderia ter sido um ponto na frente é um Oliver Behrman. Ninguém imaginava isso. Aliás, a gente tem que falar e a gente vai abordar isso mais a fundo depois, mas preciso deixar aqui muito claro. Que corrida de Oliver Behrman. Hoje, os 2 melhores pilotos da pista foram Lando Norris e Oliver Behrman. Depois a gente até traz menções honrosas aqui. Acho que o Gabriel Bortoleto também fez uma excelente corrida. Não estou dizendo que foi o piloto da corrida, mas pode ser citado. O Esteban Ocon também com uma performance sólida. Mas Norris e Behrman realmente acho que é uma prateleira acima. E aí a gente, analisando a situação de tabela que vemos aqui no monitor, 357 pontos para o Norris, Piastri 356, Verstappen 321. Assim, Piastri ainda está muito perto da liderança, né? Um pontinho apenas de gap. Mas se tem uma notícia boa para o Verstappen é que ele se aproximou ainda mais do Piastri. E o gap dele com relação ao líder é menor do que era quando chegamos no México, né? A diferença era de 40 para 34. Então, o Max tá ali fazendo dele, acabou levando azar aí nesse safety car virtual do Sainz. Acho que ele conseguiria passar o Leclerc, mesmo poderia se afirmar, talvez, pro Piastri com relação ao Oliver Behrman, mas enfim, o que aconteceu, aconteceu.
e a gente repercute aqui a tabela conforme ela está. Teve até gente perguntando se não cabia uma amarela localizada no incidente do Sainz. Eu tô achando que a gente errou na conta, porque eu tô vendo aqui, tá dando 26 e não 24 do 36 do Verstappen pro Norris. É isso aí. 300... mas de qualquer maneira, baixa 4 pontos, né? É que 2 pontos podem fazer diferença lá no fim do ano. Sim. Mas a gente tem, ó, 357 pro Norris, 356 pro Piastri, 321 pro Verstappen. Então, 1 ponto separando Norris e Piastri e 36 separando Norris de Verstappen. Eu tô até reassistindo aqui o incidente do Carlos Sainz. Realmente é discutível a aplicação ali do safety car virtual, mas também, assim, a gente viu uma corrida que teve uma certa leniência por parte da direção de prova com outros incidentes, o mais notável justamente o do Lawson, ali quando os marshals, os fiscais de pista, estavam limpando os detritos. Então, realmente, é um negócio que tem que ser avaliado com lupa. E, claro, do ponto de vista esportivo, acabou sendo um fim de corrida anticlimático. A gente até brincou com isso aqui no começo da live, que o Sainz deu uma brochada num fim de corrida muito legal lá no México. Mas, enfim, o fato é que se pro Verstappen foi ruim não poder passar o Leclerc, também tem, lógico, a questão da extrapolação de pontos seria melhor pro Verstappen ele passar o Leclerc, mesmo com o Piastri passando o Berman. Mas o Piastri também acabou ficando atrás do piloto britânico da Haas por conta do safety car virtual. No fim das contas, tinha uma série de brigas ali, porque o Bortoleto estava perseguindo o Ocon, se o Ocon errasse... a diferença tinha caído bem, né? Quando o Bortoleto passa o Adjar, a diferença era de 3 segundos, chegou a subir para 4 em um determinado momento. Mas quando o safety car virtual entra, desculpa, a diferença era de 1.3. Então, assim, ainda que o safety car virtual saiu, no momento que sai, o Bortoleto não tinha passado pelo retão. Só que naquele momento não podia abrir asa móvel. Não só pela questão da distância, mas porque logo após um safety car virtual, você tem que esperar um determinado tempo para poder liberar a asa móvel. Então, isso aí acabou segurando. Poderia ter sido um final de corrida muito diferente. A gente podia ter tido o Verstappen em segundo com o Leclerc em terceiro, Piastri em quarto com o Berman em quinto, e aí o Piastri seria o líder do campeonato ainda, e a gente poderia ter tido, quem sabe, o Bortoleto na 9ª posição. Minha gente, mandem aqui as suas opiniões sobre o que fez a direção de prova nessa parte final aí da corrida, especialmente após o incidente do Carlos Sainz. Acho que faltava uma volta e meia, basicamente, quando introduziram o safety car virtual. 2,5, na verdade. A batida umas 2,5, eles tomam a decisão de colocar o safety car virtual mais ou menos uma volta e meia para o fim. E muita gente reclama disso, acho que procede a reclamação, embora a gente faça essa ponderação, né? Teve muito incidente nessa corrida que não foi tratado com o devido zelo. Claro, do ponto de vista desportivo, a gente não gosta que se interfira numa briga muito legal que a gente tinha não só entre Verstappen e Leclerc, mas também entre Piastri e Oliver Berman. Galera, mandem seus chats, votem aqui na enquete referente à briga pelo título. O Libertário Consciente me diz aqui, ó, previsão de chuva para Interlagos. A gente vai ficar de olho nisso ao longo dos próximos dias. Ó, só para explicar para a galera, São Paulo é uma caixinha de surpresas. A previsão do tempo que a gente tem, que a gente olha hoje para sexta-feira que vem, não é a que vai se consolidar. Então, a gente consegue fazer uma previsão... Nem de quinta para sexta na semana e nem de sexta para sábado. Então, assim, não acreditem nas previsões do tempo que vocês vão ver até, sei lá, terça-feira da semana do GP. E, de qualquer forma, para quem vem para cá, para quem vai assistir o GP em loco, se preparem para calor, para frio e para chuva. Ponto. Mas, ó, galera, comentem aqui sobre essa decisão da direção de prova sobre o safety car virtual. Vamos chegando aqui aos 2.000 espectadores somando as nossas plataformas, a audiência é muito legal. A gente sempre pede aqui, somos um tanto repetitivos, mas é importante, porque o algoritmo do YouTube valoriza muito o seu like, a sua hypada.